Para quem ainda está querendo arriscar a placa de vídeo no AliExpress antes de começar o Remessa Conforme, nós temos algumas opções, sendo delas em maior parte da AMD. Eu trouxe recentemente um modelo de duas lojas diferentes que dá RX 6700, que é um dos melhores custos-benefícios na casa de R$ 1.100 a R$ 1.200. Deixo para vocês o vídeo aqui nos cards ou na descrição também. As duas lojas vendiam o mesmo modelo, RX 6700 SWFT. Agora, mais barato que isso é a RX 5700. E nesse caso aqui eu trago da loja MLLSE um RX 5700, que na verdade também é um modelo XFX. Essa placa já veio aqui no canal uma vez, sendo vendida pela loja Elsa, e tem aqui também o vídeo na descrição e nos cards. Acredito que para quem viu aquele vídeo não tem muitas novidades, mas ainda assim muitas pessoas não viram, inclusive nesse produto aqui eu fui taxado, diferentemente da 6700 que passou. Então vocês sabem que tem esse risco de cerca de 50 a 60% de chance desse produto ser tributado no momento. No futuro vocês sabem que será bem diferente. Pois bem, então, vamos conferir essa placa, é uma boa opção. Não se esqueça, claro, de deixar o like no canal e se inscrever se você ainda não é inscrito. Aqui está o unboxing da placa, eu comprei ela no dia 24 de agosto de 2023 e chegou para mim no dia 18 de setembro de 2023. Moro no Distrito Federal e, como eu falei, fui tributado nessa placa no valor de R$ 127. Tá? Para vocês também um código de rastreio, quem quiser, quem tiver interessado. Depois de pagar essa placa, eu percebi que demorou um pouco para eles liberarem, cerca de 8 dias para a liberação. Isso tem acontecido com muitas pessoas, fiquem cientes disso. A placa vem bem embalada, a loja faz aquela proteção básica que outras lojas têm feito também, então vai ser muito difícil eles estragarem um produto jogando bola com a placa, por exemplo. E a MLSE tem colocado uma embalagem diferente para seus produtos, como vocês podem ver aí. É bem bonitinha e deixa um aspecto diferente no produto, mas lembrando, é uma placa de vídeo usada. Quando você abre a caixa, você vai ter acesso a alguns parafusos que a loja tem mandado. Ela mandou, é claro, a placa de vídeo e temos ali a garantia e um manual de instruções de como instalar o produto, que acho que a maioria de vocês já sabe. Tá aqui para vocês como que é a placa de vídeo, é modelo XFX, lembrando disso, embora venha MLSE ali de logotipo, as lojas têm feito isso, mas não significa que é alguma coisa da MLSE. Na parte de cima, duas conexões para alimentação, uma de 8 pinos e uma de 6 pinos. Não se esqueça disso, tem que ter uma fonte adequada para essa placa. Não consome muito, mas uma fonte ali de 450 de boa procedência pelo menos. A parte do lado aqui da construção, interessante, dá para ver também que já é pintada. E a parte de trás tem um backplate que deveria vir o logotipo XFX, mas não vem porque provavelmente o minerador pegou antes de ir para essa parte da produção do produto. Como padrão agora das placas, ela tem 4 saídas de vídeo, sendo uma HDMI e 3 DisplayPort. É uma placa dual fan, mas é uma placa grande até. Comparada com a triplo fan, vocês vejam que ela não perde tanto assim não. A placa de cima tem 30 centímetros e ela tem cerca de 25. Tem que saber também se o seu gabinete vai dar conta, embora a maioria dos gabinetes hoje tenha um padrão diferente que deve dar conta sim. GPU-Z da placa de vídeo assim que você pega ela. Fala as informações corretas, mas não vem ali a marca dela, XFX por exemplo. E colocando um lookup, dá para perceber porque é uma BIOS mais padrão sem necessariamente estar linkada a qualquer outra marca. Eu acho que os chineses estão modificando as BIOS para a placa consumir menos, e eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Eu fiz um teste básico com a placa, primeiramente usando ali o Deus da Guerra no alto em 1440p, e a performance foi muito boa na casa dos 60 fps, lembrando que 1440p é pesado para a placa, ainda assim ela ficou legal. Tem umas quedas para menos 60? Tem, mas no geral tá boa, temperatura boa, 70 graus, com hotspot de 81. Nesse jogo aqui é muito tranquilo, muito suave, embora eu acho que tá um pouco difícil para vocês enxergarem, eu não percebi isso. Mas esse aqui foi o primeiro teste mesmo, usando um Ryzen 7 5700X. Nos próximos testes eu já uso um M5, que não importa muito, afinal são dois processadores competentes para essa placa sem maiores problemas. Só para vocês verem como que eu testei e qual o jogo que eu testei a primeira vez que eu liguei ela. Ah, e outra coisa, falando de consumo, tá aí para vocês também o consumo que estava reportando ali, cerca de 260 watts tirando a tomada, e isso, é claro, já considerando desperdício. Para vocês verem com a configuração dessa aqui, mal vai demandar 300 watts, e, como eu disse, uma fonte de 450 de boa procedência seria o suficiente. Agora, testando em outro dia, eu usei o 7500F, coloquei o Warzone 2, no mínimo em Full HD. Primeiramente, é claro, e teve uma boa performance, cerca de 100 fps na média, a placa foi legal para fazer isso, dá para vocês reduzirem mais ainda a resolução, colocar ali
720p, colocar alguma escala de renderização. Eu acabei não fazendo isso, já para mim ficou uma performance suficiente, mas se você pretende ter 120 quadros, aí tem que reduzir um pouco a resolução. Mas também tem que ter um processador competente para tal. Nem todos vão conseguir levar 120 quadros no Warzone 2. Coloquei o Warzone 2 também no perfil equilibrado para ver o que aconteceria e o FPS cai um pouco, cai cerca de 10 FPS, vai na casa de 80, 85. Ainda fica bem suave no equilibrado. Eu percebi que o Warzone não é tão pesado assim quando você vai mudando o preset gráfico. Vai perdendo, vai, mas não é tanto quanto de outros jogos. E por final eu testei também no Ultra em Full HD e ficou na casa dos 70, 69. Então perdeu aqui já na casa de 14 FPS do equilibrado para o Ultra. Dá para jogar tranquilo ainda, mas esse aqui provavelmente é para outro perfil de jogador. Afinal, tem aquele cara do competitivo que vai querer jogar com maior FPS para diminuir o input lag. Qual tipo de jogador você é? Cyberpunk 2077 eu coloquei no Full HD, qualidade gráfica média, textura no alto para ver primeiramente, e ficou com a média de 60 FPS. Então de primeira eu já consegui uma forma legal de jogar visando os 60, né? Tem gente que não se importa em jogar 30. Aqui no meu caso, quando eu procuro mexer com as placas, eu procuro aos 60. Ainda assim eu tive curiosidade de ver como é que ficaria colocando no alto, /alto, e aí já cai um tanto. Vai para cerca de 53 FPS na média, com algumas quedas para 48 a depender da localização. Então nesse caso, com o objetivo sendo 60 FPS, não ficou tão legal. Ainda assim fica bem jogável para quem não é tão exigente. Como eu falei, varia de gosto para gosto, eu acho que eu não teria nenhum problema jogar de nenhuma das duas formas. Já joguei coisa até pior. Testei o Starfield, coloquei primeiramente Full HD no baixo, sem FSR, e percebi que a placa apanhou um pouquinho, tá? Porque, né, estamos falando de um jogo no baixo que fica um tanto feio. Percebi que em certos cenários fica assim muito estranho, não era para acontecer isso no baixo em um jogo atual. Enfim, média de cerca de 55 a 60 FPS, fica uma média legal com o objetivo dos 60, mas não fica muito bonito. Podem ver também a temperatura e consumo que está bem tranquilo da placa, lembrando que é uma BIOS mod, então tem como você melhorar um pouquinho o desempenho dela, sim. Se você melhorar um pouquinho o desempenho dela, já vai ficar na faixa dos 60. No final do vídeo eu falo sobre isso. Agora, eu tentei colocar no médio para ver o que aconteceria, e aí já caiu bastante, ficou na casa dos 46 a 50 FPS, com algumas quedas em alguns setores para menos do que isso. Então, dá para jogar? Dá para jogar sim, mas com o objetivo dos 60 já não é possível. Ou você colocaria o que? Um FSR. Enfim, também quis ver, por curiosidade, somente curiosidade, como que ficaria o jogo com o FSR, colocando o FSR ali em cerca de 82% no médio. E ainda assim eu não consegui o objetivo dos 60 FPS, infelizmente, tá gente? Realmente o jogo tá complicado de jogar porque eu esperava conseguir pelo menos no médio com FSR os 60 FPS. Então assim, para o objetivo dos 60, o jeito mesmo foi colocar no baixo em Full HD. Ou né, você tentaria reduzir mais ainda a escala, só que não gosto muito disso. O jogo estava feio antes e pode ficar mais feio depois. The Last of Us eu coloquei no médio em Full HD e começou bem. Fiquei na casa de 55 aos 60 FPS, temperatura boa, hotspot bom, desempenho bom. Mas depois que eu cheguei num setor mais pesado, eu percebi que estava caindo para cerca de 44, 45 FPS. O que eu resolvi fazer então? Estava um tanto pesado, não consegui meu objetivo de sempre perto dos 60. Eu coloquei o jogo no baixo e coloquei as texturas no alto. A textura tem um impacto sim sobre o desempenho, a depender do caso, mas o impacto geralmente é baixo, vai ter mais impacto na VRAM. Como a placa tem 8 GB de VRAM, eu achei que era tranquilo fazer isso. E realmente foi, então eu coloquei no baixo, com texturas no alto, e aí consegui na maior parte do tempo na casa dos 60 FPS. Então fica aí para vocês, tá? No médio cai um pouco, dependendo da situação. Colocando no baixo, texturas no alto, fica suave e fica bonito já, mais pelo menos do que o Starfield, pelo menos da minha visão. Como eu falei na primeira vez dessa placa no canal, então teve uma vez também que eu testei ela, recentemente até, e coloquei o Hogwarts Legacy no alto em Full HD e consegui uma média de cerca de 70 FPS com a 5700 sem maiores problemas. Então é um jogo também que você consegue rodar com ela. Outro jogo que você consegue rodar com ela é o Spider-Man Full HD no muito alto, fica também na casa dos 60 a 70 FPS, suave na placa, lembrando que estamos falando de Full HD e não 1440p. Eu estou usando um 7600X, mas não muda nada de um 7500F praticamente, ainda mais por conta da placa. Fica bem tranquilo também.
E tem para vocês também o Red Dead Redemption 2, agora 1440p, com perfil ali do Hardware Unboxed, né? É um misturado que vocês conseguem isso através do vídeo deles e conseguem na média de 60 a 70 fps, que fica bem tranquilo, bem bonito e todo mundo jogaria assim sem problemas, tá? É por isso que tem esse perfil. É um perfil que visa você ganhar desempenho e perder pouca coisa no visual, então fica bem show, bem suave. Abrindo a placa de vídeo agora, lembrando que só faço isso mesmo porque eu quero ver como que tá por dentro. Mas se a placa tá tranquila para vocês e vocês não têm conhecimento, não indico que vocês o façam. Deixe isso para outra hora, para alguém que entenda um pouco mais ou que saiba correr os riscos que nem eu. Como outras placas que eu já peguei aqui no canal, eles estão pintando agora o dissipador. Vejo que na parte de centro tem o cobre que não está pintado e o resto tudo pintado, tá? Eles não vão pintar o cobre porque ele que faz contato com o chip gráfico. O resto ali eles estão nem aí, né? Talvez eles façam isso para reduzir um pouco da sujeira ou oxidação que a placa tinha antigamente. Tamanho dos thermal pads aqui, 1,5 para as memórias e 2 para o VRM. Chip gráfico com o número 215.091.7220 e realmente é um chip gráfico de um RX 5700. A data desse chip gráfico é da 45ª semana de 2020. Então é uma placa que provavelmente ela foi vendida ali no final de 2020, começo de 2021, já para a mão do minerador, afinal não tem as marcas da XFX, lembrem disso. As memórias estão ali com um tom amarelado, não estão memórias perfeitas, até porque é uma placa usada e provavelmente urânio de mineração, então você sabe que a mineração faz isso. Algumas estão até um pouco mais escuras, mas essas que estou mostrando para vocês, elas estão mais amareladas, talvez porque tenham mais calor, é onde tem o VRM ali, então realmente é a parte que esquenta mais. Não é a pior situação que eu já peguei, não é uma situação precária nem nada desse tipo, só estou relatando mesmo como encontrei as memórias. A PCB da placa está ok, aparentemente, foi bem limpa até, eles não deixaram restos de oxidação, nem nada desse tipo. Na parte de trás também tá tranquilo, tá bem limpo, não vi nenhum indício ali de manipulação e geralmente vocês sabem também que eles mudam as soldas da série de vídeo. Nesse caso aqui eu não consegui nada indicando a mudança dessa solda. Talvez eles façam isso também para reduzir a oxidação, só que nesse caso aqui não deve ter sido necessário. Pode ser que eles alteraram ainda assim a solda, tá? Não tenho um conhecimento perfeito sobre esse assunto, mas eles não deixaram nenhum vestígio de troca e a solda aparentemente está ok. Troquei a pasta térmica da placa, coloquei a Snow Dog e é basicamente isso, só para ver como que estava a situação dela mesmo e depois só fechei tudo, voltei ao que era antes e a placa ainda está funcionando, tanto que os testes que vocês viram foi depois da placa ter sido aberta, tá? Ela vem em boas condições, pelo menos em relação a outras que eu tenho visto. Claro, boas condições para um produto usado. Se vocês forem ver a 3060 Ti que chegou para mim recentemente, vocês vão ver que estava uma placa bagaçada mesmo. E como eu falei, tem como vocês alterarem a BIOS da placa, então deixo para vocês o tutorial. Pronto, gente, vamos então ao tutorial de mudança de BIOS. Lembrando créditos aqui ao Cristiano Zero Tech 1, inclusive a pasta também foi uma que ele disponibilizou no canal. Primeiramente, eu recomendo que vocês vão até o GPU-Z e vocês façam um backup da sua BIOS. É claro que você também encontra essa BIOS pela internet, mas é bom que você deixe a sua mesmo salvo, porque a sua pode ter alguma coisa de diferente para as que estão disponíveis na internet. No GPU-Z, então, você clica na setinha e você vai colocar Save to File e você vai salvar a BIOS com o nome que você quiser. No caso aqui, eu vou escolher RX 5700 ELSA BIOS antiga. Eu vou ter que colocar sem nenhum tipo de espaço para facilitar meu trabalho. E vou salvar. E pronto, tá aqui, tá salvo. Você salvou na área de trabalho ou qualquer outra pasta a sua BIOS original. Feito isso, vamos para a pasta do Cristiano aqui. Eu vou no item 2, né, no Flash mesmo, que é aqui onde você muda a sua BIOS. Eu vou primeiramente instalar o que tiver aqui nesse último arquivo, tá? Então vou clicar duas vezes, vou deixar o Windows instalar. No meu caso aqui já estava instalado, então foi rapidinho. No seu caso deve demorar um pouquinho mais, mas é coisa simples. Aqui também tem um arquivo chamado comando cmd. Eu recomendo que vocês deixem esse arquivo aqui aberto. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o menu iniciar, vão digitar cmd e vão abrir o prompt de comando, mas clicando com o botão direito em executar como administrador. Agora sim, está aberto da forma que eu queria. Vocês vão na pasta e vão copiar ali o atalho da pasta. Voltando ao cmd, vocês vão colocar cd, que é para acessar, e vão colocar o caminho daquela pasta lá. Então aqui é o comando acessar a pasta tal, pronto.
o CMD já acessou a pasta tal, e aí você pode usar já os comandos que o Cristiano colocou. Então o primeiro comando é o AMD VB Flash 1. Você vai Ctrl C, Ctrl V, AMD VB Flash 1 já detectou a sua placa de vídeo NAV 10 P25Q80H. Segundo comando, AMD VB Flash Unlock. Isso aqui é para destravar a placa, para você poder mexer na BIOS. Então, né, AMD VB Flash Unlock, ok, né, foi desbloqueado, agora você pode flechar. E o último comando aqui é para você substituir a BIOS que está para a BIOS que você quer colocar. No caso, ele já colocou aqui, ó, BIOS XFX na pasta também, então é bem tranquilo, já deixa tudo mastigado para vocês. Ah, Skanda, mas eu quero voltar ao original. Tem como voltar ao original nessa 5700, como eu falei para vocês, desligando a placa e simplesmente mudando o switch ali, mas para você que não tem um modelo em questão e ainda assim quer fazer esse procedimento que pode dar certo, e para vocês, por exemplo, da 6600M, que perguntam como que eu volto ao original, é usando o mesmo comando, mas aí no lugar da XFX.1 você vai pegar na verdade a BIOS antiga. Então você vai lá, pega a BIOS antiga, coloca aqui na pasta, agora você copia o nome da BIOS original e você só troca, né? Então é simples, é só você colocar o nome da BIOS que você quer que esteja na sua placa. Entenderam? Então é uma coisa bem fácil, é o mesmo procedimento, tanto para ir quanto para voltar. No caso, né, eu estou querendo colocar a BIOS XFX, então eu vou dar um MVB Flash aqui, vou voltar aqui ao prompt de comando CMD, vou colocar esse último comando, dar um Enter e agora só esperar o processo terminar, que geralmente é bem rápido, bem simples. Pronto, terminou, é coisa de 10 segundos, agora ele falou para eu reiniciar o sistema e pronto, funcionou. Então é só isso mesmo para você alterar a BIOS e créditos ao Cristiano. E olha só, gente, Horizon Zero Dawn, depois desses ajustes todos, tá aí para vocês a BIOS normal que vem nela, né, e depois a BIOS da XFX. Vocês vão ver uma diferença no FPS, cerca de 4 FPS de diferença. Agora, em relação à temperatura, também tem essa diferença, cerca de 4 graus na média e cerca de 6 no hotspot. O consumo também é diferente, você está vendo que um está marcando 120 por aí e o outro está marcando 170. Então, você tem mais desempenho, mas também está com a temperatura mais alta e também você está consumindo mais. Cabe a você decidir se você acha interessante, se você quer essa mudança assim de FPS. A média que eu vi, que até o Cristiano fez testes, é que você consegue assim no máximo 8% de diferença, às vezes até menos do que isso, 3% de diferença, tá? E tá aí para vocês como é que fica pelo menos no Horizon Zero Dawn. Do lado da BIOS original, eu vi um consumo ali do PC total de 250 a 255 watts. Quando eu mudo para a BIOS da XFX, vai para 270, 275, 280 watts. Então, mais ou menos, cerca de 30 watts de diferença saindo de uma BIOS e indo para outra, tá? Não é muito, mas talvez para vocês seja relevante, até porque você está consumindo 30 watts a mais para ganhar cerca de 3 a 8% de desempenho. Pois é, gente, RX 5700 da loja MLSE testada, que é na verdade uma placa de vídeo XFX. Era o que eu esperava, placa de vídeo usada, provavelmente urânio de mineração, mas tem um bom desempenho pelo preço. Você não encontra no AliExpress muitas coisas melhores do que ela nessa faixa de preço, muito menos no Brasil. Então, se você estiver querendo uma placa e puder pagar em torno disso, essa é uma das opções para você, sabendo que, claro, é uma placa que também pode vir com algum problema. Eu não tenho visto pessoas reclamando disso, mas pode vir. Ou pode vir simplesmente um tanto judiado da mineração. Se você quiser uma placa nova no Brasil, não pagando muito, a melhor opção para vocês é a RX 6600, que tem um desempenho bem semelhante a essa. Custa nas lojas em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300. É a melhor opção no Brasil. Inclusive, eu devo fazer outro vídeo dela aqui no canal depois que caiu o preço. Já tem um antigo, vocês podem ver aqui nos cards, aqui na descrição, mas eu acho que tem como fazer uma segunda parte dele agora com um produto mais barato. Na época que eu comprei estava uns R$2.000. Pois bem, tá aí que eu poderia passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa o like se gostou, se inscreva se não é inscrito. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.